Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Podcast para Elas. Hoje estamos mais uma vez fora do nosso cenário habitual para uma conversa interessante com mulheres que estão a liderar organizações e programas que de facto impactam vidas de pessoas. Organizações estas beneficiárias do programa Aliadas, que têm abordagens feministas transformadoras e que contribuem para a capacitação e formação de mulheres em liderança, gestão e que estejam também capacitadas para influenciar agendas relacionadas a tomadas de decisão em processos políticos. Para esta conversa, trago duas convidadas, a senhora Ashia Anaiva, ela é da província de Manica, faz parte de uma associação denominada Le Música, portanto, a Le Música tem uma designação que é Levanta-se Mulher e siga o seu caminho. Tenho também a senhora Cecília Cuni, ela é da província de Nampula, faz parte da Associação de Viúvas Teresa Grigoline. Sejam muito bem-vindas, as duas, para o podcast para elas e obrigada por estarem aqui conosco para uma conversa interessante. Tive uma conversa prévia com ambas e pude perceber que estão a fazer um excelente trabalho, cada uma nas suas respectivas áreas. A senhora Chia, gostaria que falasse um pouco da Le Música, o que é que ela faz, os seus objetivos, em que é que está focada. Muito boa noite, estimados telespectadores. Dizer que a Le Música é uma organização de mulheres para mulheres, raparigas e crianças, que tem desempenhado o seu papel desde 1999, que foi criada a Le Música, saindo à rua ou dando o grito da defesa dos direitos humanos da mulher e também na luta contra a violência doméstica. A Le Música tem a sua instituição na província de Manica, na cidade de Chimoio, tendo uma sucursal no cruzamento de Tete. Tem vindo a fazer o trabalho de consciencialização, sensibilização e motivar as mulheres na mudança de comportamento e a aceitação da violência como se fosse um ato de serem amadas. E também consciencializar os homens a não violência praticada como forma de resolução de conflito social. É muito importante, porque de facto muitas vezes há essa interpretação, né, de que a violência é sinal do amor. Muitas pessoas fazem essa interpretação, mas de facto não é. O amor não se manifesta através de uma violência. Sim, não se manifesta na base de uma violência, mas sim o amor é uma coisa que vem no fundo do coração de todas nós, que também é uma coisa que nós devemos sentir. E dizer que a violência é uma forma de amar. Devemos pensar um bocadinho as suas consequências Uhum. desta violência que é praticada pelas mulheres, inclusive para as próprias raparigas. Então, dizer que o nosso trabalho é mais para consciencializar e também divulgar as leis que defendem as mulheres e fazer a disseminação da lei e dos direitos humanos nas nossas comunidades, envolvendo as famílias, as lideranças locais e os homens, os nossos parceiros, que também precisam dessa escolaridade para aprender e deixarem aquilo que realmente fomos educados há tempo, que realmente o homem é o homem que manda, é o homem que tem a voz, é o homem que tem a possibilidade de estar na tomada de decisão e nós, as mulheres, patenteadas como mulheres sem voz, mulher sempre no sentido de vulnerabilidade, em todas as vertentes. Então, este nosso trabalho de estar junto das mulheres e educar e dizer a eles que a violência não é uma forma de resolução de conflito social, mas É sim verdade. é uma forma de nos arranjar mais doenças, mais sacrifício dentro de nós e dentro das nossas próprias É famílias. verdade, traz muitos danos físicos, emocionais, psicológicos e muito mais. Senhora Cecília, a nível da Associação das Viúvas, qual tem sido as principais áreas de intervenção?
A mulher viúva, esta associação nasce para combater a discriminação contra a mulher viúva. Quando o homem morre, as mulheres ficam numa situação de Vulnerabilidade. vulnerabilidade. Então, essa situação faz com que a mulher, que por si já é discriminada por ser mulher, sofra a dupla discriminação por ser viúva. Então, quando nós vimos essa situação, essa associação nasce nos anos 2002, 2003. Por causa dessa situação que nós enfrentamos da mulher ter problemas quando o marido morre por causa da discriminação, nós viúvas nos juntamos, nos mobilizamos e vimos que a forma de nós podermos ultrapassar essa situação era estando unidas, Exato. juntas e podermos solucionar esses problemas. Porque quando isso aconteceu comigo, eu pensei que era só comigo. Era normal, é natural, porque as minhas colegas diziam que eu sou feiticeira, matei o meu marido, que eu tinha ambições, porque ele tinha algumas coisas, então eu matei para ficar com as coisas, com os bens. Eu aceitei naturalmente. É normal, porque eu não fazia nada. Mas depois, com a história das outras mulheres, eu fui vendo que não. Isso é uma agressão. Isso é sinal de que existe alguma coisa de errado na sociedade. Naquele tempo, nos anos 2002, não haviam leis claras para defender a mulher viúva. Então, nós passamos muitas agressões, muitos ataques, mesmo ataques físicos com as nossas cunhadas, ataques morais, para nós podermos desistir daquilo que eram os bens que nós tínhamos pedido com os nossos maridos. Então, nós juntas vimos que não, temos que reverter essa situação. Pois. Para reverter, eu sozinha não era capaz. Tínhamos que fazer um grupo forte, com determinação, onde que nós poderíamos combater esses problemas da mulher viúva. Foi daí que nessa associação de viúvas, com o objetivo de ajudar a mulher viúva a sair da situação penosa em que se encontrava, de discriminação, tabus e tudo mais que apoiou a mulher nessa altura. Então, a nossa área de atuação, concretamente, é lutar contra a disfunção da mulher viúva. Existem leis, só que essas leis, infelizmente, existem no papel. As mulheres, como mulheres, não conhecem essas leis. Não existe uma divulgação massiva daquilo que a lei tem como benefício para a própria mulher. Até hoje, mesmo a lei existindo, as mulheres passam mal. Pois. As mulheres perdem tudo. Existe alguma instituição com assistência jurídica gratuita para estas mulheres que são, por exemplo, colocadas fora do seu lar quando os seus maridos morrem? Sob esses pretextos todos, que às vezes dizem que são elas que mataram os seus maridos, são elas que prontos, contribuíram para que o marido morresse. Onde é que elas podem se dirigir? Existe uma instituição que elas podem se dirigir, colocar as suas preocupações e serem defendidas? Existem, não posso dizer que não existem. No bairro, os líderes comunitários é a primeira opção. Sim. Onde que a mulher recorre. Olha, aconteceu misto, os líderes, quando não conseguem resolver o caso, existe o IPAG. Pois. O IPAG é uma instituição constituída para problemas comunitários, para pessoas que não têm possibilidades de recorrer a grandes advogados, dinheiros avultados. Então, o IPAG é uma instituição gratuita que luta e protege a mulher nos seus litígios familiares e outros problemas também comunitários. Pois. Só que, infelizmente, nós, quando entramos na justiça, naquela instituição, mulheres são tímidas, medo. Primeiro pensam que devem pagar. Não sabem que... Não tem informação. Pensam que se eu não pago, não vou conseguir. E depois também é o próprio atendimento que elas têm lá no IPAG. É muito moroso e não são claros, transparentes, que estamos aqui para ajudar. E então aquilo faz com que a mulher não confie naquela instituição, mas existe esse espaço. Pois. Não confia. Então, como não há confiança, muitas mulheres não têm a coragem, acabam não recorrendo a essas de ir ao instituições. IPAG, de poder falar ou explicar. E também quando elas vão para lá, às vezes, um ou outro, nós sabemos como é que é a situação. A corrupção. E quando a família do marido que tem poder
vai lá argumentar porque é que aconteceu aquilo ali, às vezes ela acaba perdendo aquilo que são os seus direitos, Pois. porque a questão de corrupção. Então aquilo deixa a mulher desconfortável de não poder recorrer ao IPAG, apesar dela ter as suas razões. E também existem os motivos culturais. E se eu for para lá, senão a feitiçaria, acabou. Aconteceu comigo. A mim me disseram, se você vai recorrer, você, teus filhos, vais morrer. Então, você quando ouve aquilo ali, seja uma ameaça legítima, até pode ser que é só uma ameaça, né? Sim. Mas você fica até medo. E se eu tentar ir para lá, ia acontecer o contrário. Então, muitas preferem sofrer caladas. Pois. Apesar de que as instituições funcionam, estão lá, ficam caladas, e também o fator de não saber como direcionar esse caso, porque nem Pois. todas sabem que devem denunciar. E isso é nas cidades e lá fora, onde que ela perde machambas. A mulher capina há anos e anos numa propriedade sua com seu marido, como não tem doates, não tem legalização para poder usar a terra, a família se aproveita. Você não tem propriedade sobre a terra. Quando ela vai apresentar o caso ao líder ou à instituição que pode lhe ajudar, como não tem documentos legítimos, ela acaba perdendo os casos. Exato. Então, tudo isso torna-se uma corrente viciosa, Pois. onde que a mulher não tem confiança nem em si, nem nas próprias instituições que poderiam lhe ajudar, nem nos líderes comunitários. Aí que existe sempre esses problemas de a mulher viúva ser sempre discriminada e ter sempre os mesmos problemas. Pois, realmente nota-se, infelizmente, é muito frequente casos em que viúvas são colocadas fora das suas próprias casas por familiares do marido, principalmente, e estas não sabem, primeiro, não, algumas ou uma boa parte não conhecem a lei que as defende, segundo, não sabem onde recorrer, terceiro, porque tem, como bem disse a senhora Cecília, tem receio ou medo de ir àquelas instituições todas muito bonitas, com pessoas que falam um português muito sofisticado, técnico, e acabam se sentindo retraídas, né? E acredito que a nível comunitário talvez poderiam fazer um trabalho muito interessante, não só nas assistências viúvas, mas em situações de violência doméstica também, né? Onde as pessoas vão e conseguem se comunicar na língua, na língua local, digamos assim. Existe esse tipo de apoio, portanto, as pessoas quando sofrem uma violência doméstica ou quando são agredidas fisicamente por alguém, ou quando é uma viúva que é despejada pelos familiares do marido, quando elas vão ao líder comunitário, elas sentem-se de certa forma acolhida, ou ainda há situações em que há aquele conceito de que não aguenta, o casamento é assim. Não, é que se formos a ver, é que as tradições e as culturas ainda persistem em certas comunidades. E também na mente de muitos homens, principalmente muitos líderes. Quem que tem 3, 5, 6 mulheres é esse líder. E este líder, para poder trabalhar com ele, e que dentro da cabeça ou dentro da mente dele existe essa prática cultural nociva, não é fácil de fazer a mudança Pois. deste comportamento. E por isso que é preciso que realmente todas as leis que defendem as mulheres, as leis que são todas elas prorrogadas, outras são deliberadas para poder defender, mas essas leis é preciso estarmos a cautelar. Estas leis, quando vão para essas comunidades, nas zonas recônditas, é preciso ter uma pequena tradução na língua local e onde que realmente haja interação. Povo e as pessoas que estão lá para poder receber essas ferramentas. Não é fácil. Tu chegares numa comunidade, tentares falar, é preciso saber e ter estratégia para poder fazer chegar esta mensagem. Pois. Porque se tu vais a uma comunidade e fingires que com as tuas linguagens
tão sofisticada, vais mudar o comportamento de alguém que está lá na base e que não conhece, nunca viu, nem pelo menos consegue. Vai lá agora que temos até o celular com um pouco de rádio pode ouvir. Mas é preciso que seja muito bem traduzida na língua local. E isso por quê? Porque interage entre a comunidade e as pessoas que vêm para poder transmitir esta mensagem. E as leis também, é preciso saber lidar com a própria lei. Porque mesmo se estamos aqui, estava a falar com a Cecília, falar sobre IPAS. IPAS, sim, é uma instituição que está lá para ajudar aquele que não tem a possibilidade Sim. de poder pagar a um advogado. Mas também a própria IPAS, de vez em quando, existem lá pessoas que também existe aquele pagamento da luva. Porque a corrupção em Moçambique está em todos os quadrantes. Entretanto, é preciso sabermos falar com a própria IPAS, e estarmos lá, levarmos os nossos casos e que esses casos sejam bem recebidos e que as pessoas vão defender uma mulher e não vão defender o dinheiro. Pois. É preciso sabermos realmente que esta mulher que dizem que não tem a voz, não sabe falar, porque não tem uma escolaridade para poder entender, mas ela é ser humano. Acima de tudo. Acima de tudo, é ser humano. E enquanto existir a violência, não existe a paz no seio das mulheres. É por isso que nós, como organização da sociedade civil, que estamos para lutar em prol da mulher, temos um trabalho. E esse trabalho é um desafio para todas nós, para poder desafiar todas aquelas práticas nocivas que prejudicam as mulheres. É verdade. Quando uma mulher não está bem, diz-se que a família também não está bem, porque ela é o coração da família, né? E para além disso, onde existem mulheres, é uma nação. É verdade. Sem as mulheres não existe nenhuma nação. É por isso que se diz educar uma mulher é educar uma nação. Então é porque, essa a palavra. E as pessoas devem entender, porque nós não podemos servir de instrumento de alegria para alguns. Porque quando nós estamos a olhar, chega o tempo das eleições, são recorridas essas mulheres. Mesmo aquela de base é educado, é ensinado a saber votar, mas não é ensinado os seus próprios direitos. Então, a partir daí, é preciso que nós trabalhemos também para que esta mulher conheça e reconheça os seus direitos para ela poder saber lutar. E vocês, a nível da música, também fazem esse trabalho. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel fundamental, fazer chegar esta mensagem, fazer chegar a lei dentro daquelas mulheres e fazer ver qual é o impacto de uma mulher quando conhece quais são os seus direitos. Exatamente. Que não vamos para lá para ir prejudicar nenhuma mulher. Pois. Também não estamos contra a cultura. Porque dentro da cultura existem coisas que devem ser acolhidas para podermos dar a continuidade. Mas há culturas, essas culturas que também têm práticas nocivas que prejudicam a própria mulher. Exato. Então é nessa base que nós estamos para poder trabalhar, ajudando todo tipo de mulher, com aquele dilema que nós temos, não queremos deixar nenhuma para trás. E para isso já estamos a introduzir os homens que estejam lá, para eles também perceberem o que é esta luta dos direitos humanos das mulheres. E nós, as mães, temos um papel fundamental nesse aspecto. Educar os nossos filhos, enquanto pequenos, a aprenderem a valorizar a mulher, não serem violentos com as suas futuras esposas, com as mães, com irmãs, vizinhos, aquilo que for, porque a mulher é um ser humano, acima de tudo, e merece todo o respeito e consideração. Em relação ao programa Aliadas, eu gostava de ouvir das duas como é que vocês se beneficiaram deste projeto, desse programa, e qual é o impacto que estão a ter a nível das vossas organizações? Olha, falar de aliadas
foi um projeto que chegou à hora certa. Digo que chegou à hora certa porque a Aliada foi construída quase no meado ou no princípio das mudanças climáticas, Idai e a Kennedy. Aliadas aparece naquele momento em que realmente muita mulher que se encontrava nos centros de acomodação estavam a sofrer de violência. Pois. Quer dizer, as mulheres sofreram dupla violência para poder adquirir uma manta, um prato de comida, para autossustento e sustento das próprias crianças Sim. que iam na companhia das próprias mães. Então, aliás, chegou com um programa de direitos humanos, a luta contra a violência baseada no gênero, e nós, ao olharmos para esta aliada, achamos que é um programa que vem dar mais, encorajar mais as mulheres e fortalecer, porque a aliada não só veio com um programa que está aqui o valor, trabalha, capacitou, Pois. e orientou, e desenvolveu as próprias instituições numa forma de implementação do próprio programa e também das próprias atividades. A quem pretendia atingir eram mulheres e tirar aquela mulher da vulnerabilidade, tirar aquela mulher numa situação e também tirar as organizações que não tinham apoio de nenhuma organização. A Aliada estava lá para poder nos dar este apoio. Pois. E dizer que a Aliada realmente veio para alavancar as organizações e dar oportunidade às outras mulheres. É verdade, de facto. Senhora Cília? E também, em relação à experiência que eu tive com aliadas, foi no âmbito, né, das nossas atividades como associação de viúvas, porque nós, como associação, criamos frangos. Nunca ficamos paradas, apesar de que não é grandes quantidades, né? Mas o pouco que nós conseguíamos com as nossas contribuições, a nossa sustentabilidade e criação de frangos. E pronto, quando nós ouvimos que havia um projeto Aliadas, depois com a explicação e tudo mais, a liderança feminista, tudo mais, eu comecei a pensar, liderança feminista é o quê? Quer dizer que tem que ser mulheres na liderança. Eu, nessa altura, não sabia distinguir o que é ter uma mulher na liderança e o que é ter um homem na liderança. Eu era bem de uma associação, mas a distinção entre as lideranças eu não estava a saber. Mas conseguimos concorrer e fomos apuradas e o nosso objetivo era de governação. As violências da mulher, mas na área da participação. Nós fomos ver isso com as pessoas que nós tivemos com o diálogo. Foi um projeto que nós fomos, a AVTG foi facilitadora e fez uma série de atividades como facilitadora na boa governação do município de Nampula. E nós vimos que havia ausência de mulheres na governação e mesmo no tempo dos pleitos eleitorais as mulheres eram ausentes, não apareciam e também as próprias políticas que haviam, apesar de que as mulheres eram na maioria, elas não participavam, não apareciam. Então aquela experiência nos fez ver que nós temos que apostar mais na governação da mulher, governação local. Nós, quando nós conseguimos concorrer, e fomos apuradas, apostamos nesse objetivo. Tanto mais que o nosso projeto é aumentar a participação da mulher e rapariga nos espaços locais de tomada de decisão. Com esse objetivo, nós começamos já a fazer um trabalho na área de governação. Mas como fazer com que essa mulher perceba que a governação é um espaço aberto, não um espaço fechado, como elas pensavam? Porque nós fomos vendo que quando havia encontros nas comunidades, às vezes, encontros comunitários básicos, onde que ela poderia participar, o encontro, mesmo ali ao pé da casa dela, ela é uma mulher indiferente. Simplesmente não ia. Não ia. Estão lá os homens a tomarem decisões em nome dela. E às vezes as mulheres ficam com receio desse ambiente, né? Sim, que é dominado aí está. por homens. Sim, porque o espaço, quer dizer, mesmo que o espaço seja aberto, ela vê como um espaço para o homem. Não é o meu espaço. E ele que tem poder de decisão. Exato. Como dizia a colega Xia aqui, o poder é do homem. As decisões a partir da casa, da comunidade. O homem é que aparece como a peça fundamental. Automaticamente, aquela mulher, quando vê aqueles encontros, pensa:
Primeiro, baixa escolaridade. Depois, medo do marido. Terceiro, medo do líder. Quarto, medo da própria mulher. E vai perguntar, veja, ela deixou de cozinhar, tirar água, está sentada aí no meio dos homens a fazer o quê? Então, tudo aquilo ali, aqueles conceitos todos, faz com que a mulher não apareça muito naqueles sítios. Em contrapartida, as decisões que são tomadas naquele espaço não são de acordo com as suas necessidades. Até porque elas não estão lá para transmitir aquilo que são as suas verdadeiras preocupações e inquietações. Então, daí que as preocupações que são aprovadas ali não são aquelas que ela precisava. Por exemplo, aparece uma pesquisa no bairro. O que vocês querem? Para nós, que nós ponhamos aqui no bairro para o benefício da própria comunidade. O homem, como ela não está lá, o homem pede o quê? Coisas banais. Sim. Pode pedir um campo de futebol, pode pedir coisas que não têm nada a ver com aquilo que é a herdade da mulher. Mas se a mulher estivesse lá em massa, e na sua maioria, pediria, por exemplo, um furo d'água, ou uma maternidade, ou uma casa mãe espera. Então, são decisões que são tomadas que não estão de acordo com aquilo que são as necessidades das próprias mulheres. Então, nós, como associação, nós vimos que temos que montar estratégias para que aquela mulher fizesse parte dessa governação e apresentar as suas necessidades na primeira pessoa. Porque também, quando falam na segunda pessoa, às vezes dizem quem conta um ponto. Quem conta um ponto, sim, aumenta um ponto. Assim, então, muitas vezes, aquilo que se conta na segunda pessoa não é realista. Exato. O realista é aquilo que você ouve na primeira pessoa. Então, a AVTG tomou a decisão de fazer parte da área de governação. Daí que, com a mobilização, com o apoio do Aliadas, com as capacitações, como dizia a colega Chia, porque o Aliadas já apostou muito nas nossas capacitações. Isso é muito importante. Nós éramos associação de base. Como eu dizia, né? Estamos desde 2003, mas estivemos no anonimato. Fazemos nossos trabalhos, íamos a algumas reuniões, mas não tínhamos um contributo social para a mulher. E hoje, através desta Aliadas, agora nós já se sentem tanto mais que agora, lá no bairro, nas comunidades, já nos conhecem. As mulheres participam nas sessões, as mulheres participam, nós fizemos uma sessão da agenda comunitária, onde elas já apresentaram as suas necessidades, as mulheres fizeram o CRC, cartão de repórter comunitário, onde que elas fomos, em coordenação com a Associação de Viúvas, fomos aos postos de saúde perguntar o nível de satisfação das mulheres e de todos os utentes em relação ao atendimento hospitalar. Eles falaram e o que eles achavam que tinham que falar. E saiu tudo. Então, tudo aquilo, nós quando fomos analisar, nós vimos que não. Contando agora que é o tempo eleitoral, nós temos que fazer qualquer coisa para que essas necessidades não fiquem assim banalizadas. Porque uma necessidade nós vimos, mas nós não temos poder de decisão. Então, como o tempo próprio da campanha, vamos aproveitar esse tempo para que essas necessidades aproveitemos e saiam como um manifesto. Tudo que a VTG fez. Nós fizemos o manifesto eleitoral da mulher, já fizemos o lançamento, e os partidos que vão concorrer agora nos pleitos eleitorais daqui a alguns meses também estavam lá presentes. Nós pedimos para eles assinarem os termos de compromisso, porque vimos que só eles participarem e não terem um compromisso também não seria lógico. Assinaram o termo de compromisso. As mulheres já apresentaram o seu manifesto aos partidos e nós temos a esperança de que os próximos anos, os próximos 5 anos, os partidos que forem a ganhar nessa altura vão contar com o apoio, com os subsídios do Manifesto Eleitoral da Mulher, onde que ela apresentou as suas preocupações, aquilo que ela quer, e com soluções de tudo, não só manifesto. Nós queremos isto no lugar X, por causa disto. Nós queremos isto no lugar X por causa disto. E isso, uma disse... pela primeira vez, eu entrar no micro falar, pessoas me verem assim, é espetacular. Então, tudo isso por causa de quê? Porque o Aliadas nos disse, as mulheres devem participar, vocês devem fazer com que elas façam parte. Elas devem aparecer, perder o medo, a vergonha e devem ter a autoestima. A baixa escolarização não é desculpa para ela não fazer parte de nenhuma parte da participação do bairro. Existem lá os conselhos consultivos, os comitês de cogestão de água, existem vários espaços que ela não aproveita. E agora nós estamos a tentar, nós fizemos um levantamento
dos espaços locais de tomada de decisão, fomos ver qual é o nível de equilíbrio, né? Entre os espaços consultivos dos hospitais, das escolas, o número que poderia achar comparativo entre o homem e a mulher. Nós fizemos isso e vimos que é muito baixo. Ok. É muito baixo mesmo. Então, é preciso equilibrar estes sim, números. E a AVTG está a lutar para que haja esse equilíbrio e ela apareça mais nos poderes dos espaços de tomada de decisão. E, além disso, não só essas mulheres que estão aqui na base, mesmo as mulheres que estão no parlamento, as deputadas, elas também devem discernir aquilo que é o mandato que está lá em cima, saber que aqui embaixo deixou mulheres, deixou preocupações. Pois. Essas preocupações, elas é que devem levar daqui de baixo para cima. Pois. O que não acontece? Elas chegam lá, parece que se esquecem. Por quê? Porque nós pensamos que talvez orientações, então tudo aquilo mais, então elas não têm aquele poder de poder apresentar as preocupações das mulheres. Nós abrimos o Fórum dos Partidos Políticos das Mulheres, que fazem parte das assembleias municipais, do parlamento, e nós sentamos ali, elas despem-se das camisolas políticas e falam dos problemas da mulher, como mulheres. Pois. E isso... Elas, como deputadas, parlamentares, mulheres dos bairros, nós que somos da associação, na mesa redonda, tudo aquilo. A esposa do governador, uma maravilha. Oh, que bom. As mulheres falam de tudo. O importante é que estão a sentir esses progressos, né? Sim. Vocês, neste momento, sentem-se mais preparadas, mais capacitadas para participar neste processo de tomada de decisão e influenciar, de certa forma, as políticas que afetam as viúvas e as mulheres de uma forma geral. Sim, nós, não só para nós e elas também. Exato. Nós precisamos e elas também precisam. Então, é uma liderança horizontal. Pois. Onde que tudo é rotativo. Tu, eu, nós. Então, tudo aquilo, nós nos olhamos assim, como estamos assim. Não assim, de cima para baixo, mas somos iguais. O que tu queres? O que sentes? Como é que querias que as coisas fossem? E elas falam. E se sentem, cada vez que vocês participam, sentem-se também mais autoconfiantes, né? E acarinhadas. Elas dizem que nós nunca tivemos oportunidade, nós temos medo de falar. E tem que continuar E esse assim. espaço que nós temos, que vocês estão a criar agora, nos ajuda a nós também aparecermos. Afinal de contas, eu posso falar, eu posso levar um manifesto a ler. Eu nunca li em frente de uma pessoa. Afinal, eu posso. Então, tudo aquilo, realmente, com a inspiração que ela nos dá, foi um grande salto que a associação deu do anonimato para o estado que nós estamos agora. Agradecemos muito e as coisas vão continuar assim. É um legado que elas deixam para nós. Pensamos que não vai morrer. A semente está lá e vai germinar. Já germinou. Só faz na quarta da Agora vai crescer. Não há como voltar. Não há. Isso também sente-se a nível da vossa organização. Esta autoconfiança, este fortalecimento institucional e a participarem cada vez mais no processo político, a influenciar as decisões. A aliada foi super em poder dar essas capacitações. Em particular, para mim, com o apoio da Aliadas, a minha instituição tem um centro de acolhimento das vítimas, mas também tivemos problemas sérios durante a tempestade do Idai. E aquilo ficou parado, tivemos que tirar as raparigas que se encontravam naquele centro, levar para a cidade de Chimoio. Nós fizemos, escrevemos e pedimos o apoio Aliadas, porque sem aquele centro, não só a Música, como também a província de Manica, a nível nacional, não teriam outro lugar de abrigo. Então, a Aliadas nos ofereceu a oportunidade de termos o nosso centro. E este centro calhou realmente no momento em que nós também estávamos a construir uma incubadora para o saber fazer e ganho de habilidades para a vida. Então, nós juntamos as duas coisas, temos a incubadora e temos um centro, onde que estas vítimas, quando chegam na Música, tenham um espaço de aprender.
a fazer algo para o seu futuro. Além disso, também para a autoestima da própria vítima. E nós sentimos-nos encorajadas, sentimos mais forte com o programa de Aliadas, porque não nos deixaram assim dizer que, olha, como vocês têm aqui, querem dinheiro, ficam com dinheiro e façam aquilo que quiserem. Há um acompanhamento. Não. Fizeram um acompanhamento, orientando como é que nós devemos usar e abusar ao mesmo tempo. Mas, entretanto, eu dizer que Manica, na altura, eu só tinha 400 mulheres como multiplicadoras. Mas agora, com Aliadas, já tenho 650 mulheres. Aumentei 250 mulheres. E é isso que nós queremos dar continuidade. Pois. Que essas mulheres percebam o que é uma mulher. E o que é este pacote de feminismo. E não pensar que feminista é só aquela mulher. Feminista é preciso ter o sentimento de outra. Se elas estão a receber de uma organização, devem dar a continuidade e ganhar mais a aderência de mulheres nos nossos movimentos, na nossa rede. E estamos lá. E também dizer que nós sentimos já encorajadas de termos uma rede na Zona Centro, Sim. onde que juntamos as 4 províncias e estarmos a trabalhar por uma causa. No momento, estamos agora a discutir o problema do empoderamento da mulher, estamos também a discutir o problema de DDR, que é de desmantelamento, desmobilização e reintegração das mulheres sobreviventes da guerra. Então, isso tudo está lá Aliadas para nos apoiar. Não só nos fundos, nos apoiar como é que nós devemos interagir com aquela mulher que vem de uma guerra. Pois. Então, várias ações estão sendo feitas, vários acampamentos mas tudo isso num conjunto das 4 províncias. Okay. Mas desta vez foi a pior. Convidamos a nível nacional. Estavam todas lá as mulheres e todas nós com uma única causa. Como retirar esta mulher e como perceber a lei de 1325. Então, convidamos o governo e fomos entregar este legado ao próprio governo. Eles até agora perguntam, mas essas aliadas quem são que estamos a apoiar? Nós temos aliadas, somos nós, que estamos aliadas com aquelas mulheres. Então, isso dizer que a aliada chegou no momento exato. Reforçar aquilo que os outros vinham fazendo e eles deram-nos mais abertura nas nossas atividades, no nosso trabalho, nas nossas instituições. Capacitar, formar e dar ferramentas para darmos a continuidade. Hoje a Aliada pode estar encerrada, mas nós iremos dar continuidade. Mas essa continuidade não quer dizer que não estamos a dizer que a Aliada não venha. A Aliada se vire ainda mais para nós. Mas estão preparadas para continuar? Estamos preparadas para continuar. Pois, porque também eles não vão, como se diz, não vão deixar de nos dar a mama de uma vez. Mesmo o bebê, quando se deixa de amamentar, é um processo. Não é de um momento para outro. Aos poucos, eles vão ter que nos deixar, mas ajudando-nos também a orientar as nossas organizações. Porque precisamos disso. Uma mão lava a outra e nós vamos andando. Porque é um ganho, não só o ganho de nós, como também da própria aliada que foi confiado por seus parceiros. Que, olha, vocês querem isto, entretanto, queremos ver o que vocês vão fazer. E eles empenharam-se bastante de nos dar essa capacitação e dizer que, olha, estejam preparadas para poder enfrentar o dia da manhã. E nós estamos preparados. Então, neste momento, quando acontecem eventos relacionados a mulheres, na província de Manica, a senhora Chia não falta. Não é, sou eu a preparar eventos para chamar as mulheres, inclusive envolvendo o próprio governo. Porque muito agora bem. O governo, quando olha para nós, diz, uau, é a única organização que está aqui capaz de nos ajudar. E mesmo aquele violador, ele prefere me ver entrar pela porta do gabinete de atendimento, não vir a música,
porque aí é uma guerra até o fecho. Porque nós somos advogadas de nós próprios, sabemos o que queremos. E criaram essa união e coesão entre as mulheres lá da organização, que é também fundamental, não é? É por isso que eu digo, são 650 mulheres que estão nesta estão luta. juntas. E não é só na cidade. Em 11 distritos que nós estamos lá. Muito bom. Agora estamos a lutar para completar o último distrito que ficou, que tem problemas sérios das uniões prematuras. Mas eu penso que a aliada vai continuar, mesmo que seja de uma formação, de uma forma... Nós, até porque dizer que, sim, o dinheiro é muito importante, mas o que mais é importante é aquilo que nós trouxemos dentro de nós. Pois. Ajudar o seu próximo, muito mais quando se trata da mulher. Esta mulher que não teve oportunidade de estar neste lugar onde eu estou. Puxar ela para ela poder estar. Aquilo que a Cecília diz, que as mulheres hoje estão todas satisfeitas quando olham, dizem, uau, eu estou no microfone, estou a falar com a televisão. Eu hoje sei trabalhar com o telefone. Já não uso aquele teclado, estou a jogar com touch. E eu se consigo comprar, chegar na loja, comprar minha capulana, não esperar para o meu marido. Isso é muito... É muito bom. Para é muito gratificante para a própria mulher. Sim, é verdade. E também, de certa forma, vocês começam a ser referências para outras meninas. Aquelas meninas que eventualmente queriam ir por um caminho de um casamento prematuro, que começam a ver a senhora Chia, os exemplos da senhora Cecília, todas estas experiências que vocês partilham, que vivem, tudo isso acaba sendo exemplos e referências para outras mulheres, né? O problema, desculpa, o problema das meninas é o problema central agora, que é uma pedra nos nossos sapatos. As meninas, principalmente naquela zona recôndita, onde que não tem essa informação. Ela não pode ir para a escola, porque quem tem que ir para a escola é o irmão. Nós estamos lá, onde que criamos clube das raparigas, nas escolas, incluindo o próprio professor, o CD da escola, está lá para ele perceber que ele é professor segundo pai. Exato. E não é professor para ensinar coisas, desculpa, queria dizer porcarias. Essa é uma coisa que ia sair. Ensinar coisas que não estão no livro. Entretanto, este professor está lá, este corpo diretivo da escola está lá, gênero também está lá, para ele também em conjunto, se conseguirmos educar a nossa criança. Pois. Então, esta menina, mesmo que não esteja na escola, porque é obrigada, nós vamos resgatar na união prematura. Isso é muito ai dessa pessoa se for apanhada. São 19 anos que ele vai cumprir e nós vamos acompanhar. Pois. Porque nós exigimos para estar no julgamento e sabermos o tempo que ele é dado. E dissemos logo que não queremos ouvir o pagamento de luva, porque na lei diz a violência é um caso sumário e não tem pagamento de caução. Então ele deve cumprir, porque ele foi praticar conscientemente. Não foi por causa de bebedeira. Isso é uma história. É porque apareceu o demônio. O demônio só aparece para sua filha e não aparece para seu filho? Então, esta mãe só aparece o demônio para o marido e a mãe da criança não aparece para o filho? Então, significa que eles querem retirar-se da pobreza usando o corpo desta menina. Pois. Essa é uma daquelas batalhas constantes, né? Que nós não podemos desistir, porque é importante que essas situações sejam realmente erradicadas, estes casamentos terminem, porque são futuros que são bloqueados, são meninas que depois não vão à escola, não dão continuidade, e a metade da população moçambicana são mulheres. E se nós temos uma boa parte das raparigas a se casarem prematuramente, temos uma boa parte da população a não contribuir economicamente ou socialmente para o país. E isso acabamos ficando nessa situação em que o país não desenvolve, e isso não é nada bom. Bem, nós estamos quase no final da nossa conversa, mas gostaria de ouvir uma mensagem final daquilo que a senhora Cecília gostaria que fosse a vida de uma viúva no futuro, né? Aquilo que seria, na perspectiva da vossa organização,
uma situação ideal para uma viúva, o tratamento ideal que uma viúva deveria ter? Obrigada. Eu queria dizer que com aquilo que nós aprendemos agora, com os conhecimentos, as práticas feministas que nós aprendemos agora, e o trabalho que nós temos, a associação, agora estou a ver que não sou sozinha, temos várias associações em Nampula que somos aliadas. Então, essa rede toda que nós estamos a gerir agora, a Associação de Viúvas e outras organizações também que fazem parte do movimento feminista em Nampula, nós temos essa responsabilidade de gerir a situação das mulheres de Nampula e a situação das mulheres vivas de Nampula e do Norte em geral. Porque as práticas culturais em Nampula são muito fortes e são muito enraizadas. E isso faz com que essas mulheres, em geral, tenham um atraso das suas vidas. O atraso porque desde pequenas são mobilizadas não para elas serem as protagonistas da sua vida, mas para elas serem, teleguiadas pelas próprias comunidades que são as suas famílias. Então, neste momento eu quero dizer que as organizações em Nampula feministas, temos a responsabilidade de podermos orientar essas mulheres, de podermos ajudar essas mulheres, essas meninas, a não desistirem de estudar, a continuar a estudar, porque o futuro que elas têm da sua vida é só estudar e se formar. Aí a sua viuvez não vai ser tão forte ou tão dolorosa como a minha foi. Tá vendo? A minha foi porque eu não tive essa oportunidade. Então, a recomendação que eu dou é que as meninas e as mulheres devemos apostar em nós, na nossa educação, preparando o nosso futuro amanhã, não dependermos só dos nossos maridos. Mas de que eu vou casar com um homem que que tem poder econômico. E eu? Como é que eu vou ser? Se ele morre, quem eu sou? Então, para evitar essa rede de pobreza das mulheres pós-morte do marido, devemos apostar nas nossas crianças, especialmente as meninas, a apostarem nelas próprias, a não desistirem de estudar, não às uniões prematuras, sim ao estudo, sim às faculdades, sim às formações, para que, quando forem viúvas, elas possam ter a sua própria defesa. É verdade. Sabem recorrer ao IPAGE, sabem que as leis protegem, sabem que ela não depende de ninguém, pode se defender. Ela conhece os seus direitos. E não vai ter medo de verdade. enfrentar qualquer situação, porque ela conhece os seus direitos. Então, o que eu digo é isso, o que eu quero agora para as mulheres viúvas? As viúvas e as não viúvas, em especial as meninas, devemos apostar em nós, na nossa formação. Isso é que nos orienta ao feminismo. É a A base. autoestima, a formação, empoderamento, participação. O futuro está conosco. É verdade. isso. Muito bom, profundo. Realmente a educação é a base É a de base. tudo. Para a nossa própria sustentabilidade, para a nossa própria independência e não ficarmos amarrados às várias situações difíceis que muitas mulheres vivem. Senhora Chia, últimas palavras, uma mensagem que queira deixar. A última palavra que eu gostaria, ou gosto de dizer sempre: mulheres, abrem os olhos. A violência não é um bom ato, nem para nós, nem para as nossas famílias. Devemos ser mulheres fortes, corajosas, de denunciar todo ato de violência que acontece no seio familiar, comunitário, porque assim acabaremos ou vamos de reduzir que envelhecemos muito cedo, levando porrada todos os dias, ora com a história que já mudou o sistema, de vez de ser violência física, agora já os homens levaram uma prática, o feminicídio. Então, não aceitemos isso como se fosse uma forma de resolução dos nossos conflitos. Orientarmos as nossas meninas, conversarmos com nossas meninas e sermos bem abertas. Quando nós falamos de sexualidade com as meninas, quando atingir a idade, é falarmos de tudo e não colocarmos o tabu à frente das meninas, para elas poderem se cuidar e saberem escolher e também saberem decidir das suas próprias vidas. Escola é o único marido que nós temos até a nossa morte.
Onde que existe violência, nunca haverá paz. Então, continuem a estudar. Mesmo aquela que não conseguiu estudar nos tempos, temos alfabetização. Vai alfabetização, pelo menos para saber assinar o seu nome e saber dirigir alguma coisa que lhe defenda. Muito obrigada. Bom, foi muito claro que a educação é a base, é a nossa salvação, né? É algo que ninguém tira-nos. A educação alguém pode tentar tirar a casa, tirar as roupas, os bens materiais, mas a nossa educação ninguém nos pode tirar. E é com ela que nós conseguimos a nossa liberdade e todos os benefícios que nós podemos ter na vida. Muito obrigada às duas por esta conversa, que acredito que vai ajudar, elucidar muitas mulheres jovens, as mulheres mais adultas, e não só. Acredito que alguns homens também vão tirar daqui algumas lições importantes de como é que eles devem tratar as mulheres, as viúvas, as raparigas e como portanto, conviver com elas de uma forma saudável. A vocês que nos acompanham, muito obrigada. Não se esqueçam de subscreverem as nossas páginas, a nossa página no YouTube, seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também podem nos escutar através do Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Uau. Gente, sim, senhora Cecília. É uma tradição aqui. Pronto, obrigada.